Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, segunda-feira, 19 de agosto de 2019, 16 horas e 31 minutos. Hoje, dia de vencimento de opções aqui no Brasil. Um pregão bastante agitado, né? Nós temos um mundo verde lá fora, as bolsas em forte alta, as commodities também. E aqui no Brasil, queda, né? Por que será? Eu vou falar sobre a minha teoria, o meu entendimento ao longo do vídeo. Eu agradeço a sua audiência, vou deixar o link para a inscrição na pré-lista da Imersão Técnica Top Traders. Até falando publicamente aqui, pessoal, nós recebemos, tanto eu quanto o suporte, pelo menos uns 7 ou 8 e-mails por dia perguntando como é que a pessoa entra no grupo. Para entrar no grupo é somente através da imersão. Você entra na pré-lista, se matricula para a imersão, as aulas ao vivo 24 e 25 de setembro. Todo o restante, o que você aprende, quais são os bônus, as vantagens, a novidade que é a imersão no WhatsApp ou por e-mail também em tempo real, quando eu faço as operações, horário, o meu currículo, para quem não me conhece, o que você vai aprender, por que é uma solução completa, tem nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí você entra na pré-lista, se matricula para a imersão, você vai ter um período de umas 4 semanas comigo sob a minha mentoria. Você vai estar no meu grupo durante esse período. Após essas semanas, você é convidado a permanecer, a integrar em definitivo o nosso grupo mediante as condições apresentadas, ok? Então, essa aqui é a ideia. Então, qual que é a importância de fazer a pré-inscrição? Você garante a sua matrícula e tem desconto de primeiro lote. Nos 2 primeiros dias, quando o curso será lançado, é só para pré-lista. Aí você fala, mas eu não estou na pré-lista, de repente eu pego o link com um amigo meu e me matriculo. Negativo, porque nós temos o controle da pré-lista e automaticamente sua matrícula seria cancelada. Então, quer fazer? Entrar na pré-lista que você tem desconto e garantia que você vai participar. Próximo curso, a previsão é para março de 2020. Quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo. Você é bem-vindo na área de comentários. E eu tenho também o cenário que eu distribuo pela manhã, meu bloco de notas, pode te ajudar a passar aí pelo pregão de uma forma mais técnica, mais consciente. Nome e e-mail toptraders.com.br, inscreva-se, se você entra na base e recebe já a partir do dia seguinte. Ok? Então, recados dados. Falando das bolsas americanas, a ideia do Na Mira do Trader é pegar o pregão em funcionamento mesmo, né? Por isso que ele é um pouco mais cedo. Nós temos aí, pessoal, enquanto o EWZ cai 2%, tudo sobe mundo afora, né? Europa, Ásia, Estados Unidos voando aqui. E nós temos uma queda forte aqui no EWZ e também no Brasil, né? Dólar em alta, bolsa em queda. Então vamos lá, vamos aos gráficos para a gente tentar interpretar isso aí. Bom, primeiro o S&P, aqui na tela, subindo 1,35. Realmente as bolsas americanas elas estão com uma cara de fundo duplo, né? Então, se nós pegarmos aqui, parece realmente um W com alvo na região de 3.012 aqui no S&P. O eixo da figura passa por 2.943, né? Então, nós já temos 2 gaps aqui, um arame cross, então a impressão é que a alta vai ter continuidade. Estudando a seguir o índice Nasdaq, uma leitura parecida, né? Não é um fundo duplo tão cravado aqui a segunda perna, mas nós tivemos um martelete, ele foi acionado, nesse caso aqui o eixo seria em 8.065. E por fim, o Dow Jones, o Dow Jones foi o que deu o sinal, digamos assim, mais técnico de todos, porque houve um rompimento falso de 25.440, um martelo bem clássico definido, um arame, juntamente com o candle do dia 14, aí foi acionado e o eixo está em 26.427 pontos. E aí nós temos o VIX, né, o índice do medo, indicador de volatilidade, ele já dava um sinal de forte queda. Lembrando, pessoal, quem opera nos Estados Unidos pode operar o VIX, você pode comprar VIX, vender VIX, isso é admissível. Nós tivemos uma estrela cadente, né, típica, com a máxima tocando
a banda de Bollinger Superior e tá caindo, acho que tem tudo para cair mais, perdendo aqui 16,82, tende a mergulhar. Ok? E aí o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. A minha teoria é, primeiro, o EWZ está caindo forte porque aqui no Brasil o dólar está subindo 1,46 e a bolsa caindo nesse momento 0,80. O EWZ ele é inversamente proporcional ao dólar, né? A minha visão das duas, uma, né? Acho que a primeira razão é a Argentina, né? Eu estive lendo agora à tarde que não se consegue comprar dólares na Argentina, só tem vendedor, não se consegue comprar porque só tem comprador, não tem vendedor. Então muitos players estão comprando dólares no Brasil, na Colômbia e na África do Sul, para se proteger na Argentina, mas eles podem fazer um caminho inverso se eles entenderem que eles têm liquidez lá e que teve uma redução de risco. Então esse é um fato. E o segundo, vencimento de opções, muitas vezes gera distorção. O EWZ, ele chegou a trabalhar levemente acima do 41,84, que é o ponto que precisa ser rompido para gerar uma alta mais firme de fato. E ele está perdendo como suporte o 42 dólares e também 41,35. Por outro lado, ele ainda está contido dentro do espaço entre as bandas de Bollinger, respeitando a mínima do martelo do dia 15. Se é que a gente pode considerar isso daqui um bom sinal. Mas assim, amanhã, ou essa barra de hoje tem que ser colocada em xeque ou negada, senão realmente a compra vai se animar, isso é fato. Ok? Falando um pouco de Europa e Ásia, a Bolsa da Alemanha nós já tínhamos interpretado que ela estava fazendo um fundo também. O fato de ter fechado acima da mínima do dia 3 de março, 11.620, e dessa região aqui é muito positivo, ainda mais em gap. Eu acho que é um gap de fuga, né? Vendo o índice FTSE da Bolsa da Inglaterra, o sinal é muito forte e muito técnico, né? A gente tem um fechamento acima da mínima do dia 3 de junho, que é 7.079, né? Realmente fechou, já tinha ocorrido na sexta, hoje confirmou. O Arami foi bem definido entre quinta e sexta-feira de semana passada, e tem mais. O ponto que determinou, que acionou aqui o pivô de baixa em 7.153, 7.154, o mercado fechou acima, então ele tem um amplo espaço aqui para subir na minha visão. Então, Estados Unidos, Europa, tá bem claro para mim aí que nós temos provavelmente uma semana bem altista. Pelo menos mais um ou dois pregões, como eu tinha dito semana passada. Então terça e quarta tem espaço para subir. Depois encontrar a média aqui, vocês sabem como é que funciona. E falando da Bolsa de Xangai, ela está se aproximando do ponto que nós havíamos comentado. Desde que ela fez esse doji no dia 6 de agosto, eu comentava que acreditava num teste da CLTB. E é isso, está se aproximando, deve testar, inclusive essa madrugada, né, pessoal? Porque vários estímulos chineses divulgados, né? E como teve alta na Europa e Estados Unidos e não tem nenhum driver tão importante hoje para sair, então a tendência é que ela não somente teste, como rompa essa LTB, né? Uma vez que teve uma Marubozu que fechou acima da média de 21. Aí tem um fundo aqui aos 2.879, fechou acima também, então são sinais de muita força e otimismo no exterior. E aqui no Brasil, para variar um pouco, né, na contramão, o Brasil negociando num mundo paralelo. Aí falamos do petróleo, crude oil WTI. Brasil negociando no mundo de Bob. Vamos só ver se a gente consegue. Legal. Crude oil WTI. Lembra que eu comentei com vocês que desde esse dia aqui, dia 7 e dia 8 que a gente teve o Arami, eu acreditava num teste, numa correção para o rompimento, no caso da máxima do momento 57,43 e o acionamento de um pivô de alta, continuo acreditando. O candle de hoje reforça a minha leitura. LTB ficar para trás, dificilmente a cabeça do pivô não será rompida. Então, acho que nós
fizemos uma boa leitura aí do movimento. E no caso do Brent, é um gráfico diferente, né? O que se deve observar no Brent, na minha visão? Essa região de 59,46, 59,60, está rompendo o petróleo nesse momento, e a cabeça do pivô seria acionada, né, o pivô confirmado, rompido de fato, acima de 6148, que eu acho que deve ocorrer, seja por fundamentos que envolvem o petróleo, seja por fluxo, por algumas variáveis. Ok? Legal, então, criptomoedas estudadas. Não, agora falta estudar criptomoedas, e depois a gente parte para os outros ativos, aí pedidos do YouTube e tal. Então, criptomoedas começar diferente hoje pelo Litecoin. Vamos ver aqui o que o gráfico nos informa. O movimento no final de semana não foi tão intenso dessa vez. O Litecoin é o seguinte: se eu tivesse interesse em comprar, eu marcaria esse fundo 91586, acima mínima 75885, acima dele eu compraria. Tá rompendo, então seria uma compra ultra arriscada, simples assim. Aí nós temos o Ethereum. Ele dá um sinal parecido, né? Nós temos um fundo anterior a 191, tá rompendo, então consequentemente dando compra, e nós temos aqui 3 candles fora da banda, adentrou, então uma situação, na minha opinião, favorável à alta, né? E aí temos o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash tem uma situação semelhante, esse martelo com sombra inferior, acho que ele abre uma oportunidade de uma compra ousada. E é essa visão que eu tenho. E nesse momento, se eu fosse entrar numa criptomoeda, não, é só Bitcoin, eu coloquei Bitcoin Cash aqui. Eu entraria no Bitcoin, eu estou falando isso desde o Arami, né? Entre os dias 14 e 15. Então é o que eu acho aqui, já tem subido um pouco, eu acho que tem mais potencial. Essa é a minha visão, lembrando que nós ensinamos fundos imobiliários na imersão, criptomoedas também. Dessa vez eu também vou abordar o milho, além de, obviamente, falar de ações, mini índice, mini dólar. Isso aí é de praxe. Ok? Muito bem. Falemos de pedidos do YouTube. Primeira ação SUSB3. O cartezinho ele tem uma mania, você está digitando o código, daí ele adivinha o que você quer digitar. Mas o cartezinho tem o melhor gráfico de todos, por isso que eu uso. O gráfico, formação de candles, a base de dados é sem igual. Bom, a SUSB, pessoal, ela, na minha opinião, ela tem um fundo arredondado aqui com alvo 35, e se ela for cumprir o alvo fundo arredondado, ela romperia a LTB. Mas sabe aquela minha teoria, assim, o mercado tinha um monte de entendido, de gênios aí que falava, não, se a reforma da Previdência for aprovada, a Bolsa vai dar uma dobrada, né? É tipo o pessoal que usa gerúndio, né? Vai dar uma dobrada, vai dar uma subida, vai dar uma caída, senão... E coisas do gênero, né? O show de horrores que a gente ouve por aí. A reforma da Previdência está aprovada, vai ser aprovada no Senado, né? E a reforma tributária já está sendo encaminhada, tem uma do Baleia Rossi, tem uma outra do governo, aí tem a liberdade econômica, MP sendo discutida, tem N coisas positivas, né? Privatizações silenciosamente sendo encaminhadas, e o mercado passou a olhar para o exterior. Ok, aí o exterior sobe e aqui cai. Então, assim, é Brasil. É complexo, mas gera oportunidades raras com uma queda dessa. SUSB em específico eu acho que está ligado à China. Então, se a China chegar no acordo com os Estados Unidos ou algo apontar nesse sentido, então tire suas conclusões. Tem uma LTB longa, então digamos que a ação está num ponto-chave. Simples assim. Né? E essa história que só o Brasil é volátil, a conversa fiada. Eu já cansei de mostrar aqui para vocês as oscilações que tem nos Estados Unidos. Putz, é comum você pegar caindo 6, 7%, 4, 5% uma ação. Eu estou operando lá, eu estou falando do que eu faço,
Não falando bobagem, como alguns falam, sem conhecimento de causa. A Log N3, pessoal, ação em tendência primária, terciária, secundária, terciária de alta, aquela velha história. Onde que está a oportunidade de compra? Quando vai na média móvel de 21. Ela veio, deu oportunidade aqui perto dos 14,50 e está subindo. Aqui em cima, longe da média, não é momento de comprar, é momento de gerenciar posição de compra. Seja por algum sinal mais forte, seja por stop para realizar lucro abaixo da mínima do dia anterior, tá indo fora da banda, adentra a banda e tem um sinal, né? Meio esquisito aqui, tá invertido o aramina, né? Geralmente é verde, vermelho, tá vermelho, verde, mas assim, é uma ação que tem que ser gerenciada, eu não acho que é o momento de comprar. Essa é a minha visão. Aí temos a Lame 4. Americanas, setor de varejo, né? É um setor que sofre muitas vezes, sim, quando a gente tem aversão ao risco, né? Deixa eu voltar aqui. E é isso, né? Tava aqui perto de 19,50, tá batendo num topo anterior, num topo duplo, numa região de suporte, num ponto de definição. Eu acho que ela vai trabalhar à mercê do que o mercado apresentar. Essa é a minha visão, né? E aí temos a ANEEL E3, que teve um IPO recente. Acho que foi um dos últimos IPOs, né? É a ANEEL Energia, por isso que ela não tem um gráfico com muito histórico. Ela subiu muito bem. E aquela história, pessoal, aqui, apesar de um gráfico recente, ela teve um rompimento de máxima. A entrada, na minha visão, foi no 18,35, é o mesmo caso da Log N3. É gerenciamento de posição. Por mínima, seja pelo que for. Parece que está formando um mastro bandeira, parece. Então, por exemplo, nesse caso eu vou entrar e eu vou para o pau. Beleza, se você é mais resiliente, você pode stopar abaixo de 20,35 ou entra num dia, coloca a mínima abaixo do stop abaixo da mínima do dia anterior em fechamento. Seria a minha ideia para esse ativo. Ok, e aí nós temos, nossa, eu nunca ouvi falar desse papel, EA, esse aqui eu nunca ouvi falar, EA, LT4, uau, é a Aqualtona, tem baixa liquidez, não tem, será que é Aço Altona? Talvez, né? Olha, a ação, você vê pelos candles quebrados, não tem liquidez, movimentando 40 mil hoje. Isso daqui é para quem tem alguma informação, vivencia alguma coisa do setor, alguém que trabalha na área, alguma coisa do gênero. Um gráfico, sabe por que não se aplica, pessoal? Um leve volume traz ação 10, 20%, então não. Mas o que eu sempre falo para vocês, não trabalhe short nesse tipo de ação que você não tem liquidez para sair. De repente comprou, seu dinheiro, né, tá ali alocado e tal, mas trabalhar short, na minha opinião, jamais. Aí, falemos aqui dos destaques do dia. Uma das ações que eu vou falar é o Usiminas e a outra é a Biotoscana, que tem quedas mais relevantes, né? Então tem um Usimin 5. O mercado anda ingrato para o setor de siderurgia, né? Eu acho que tem grandes chances desse setor fazer parte de uma alta num próximo ciclo. Eu acho possível, sim. Mas não tem sinal, né? Muito ligado à China também, mas é uma candidata a turnaround, aí, que é a palavra da moda, né? Buscando mínimas de 2018, então eu vejo a ação bem descontada, mas definitivamente não tem sinal de fundo. GBIO33 é uma ação que está no meu radar, eu gosto do setor, né? A velha história de não comprar longe de média, em picos de movimento. E ela faz uma correção, se eu pegar o fundo para o topo, ela está acima ainda do fundo anterior. Então é uma ação bem interessante a depender do fluxo que o mercado, do caminho que o mercado seguir, na minha opinião. Ok? Aí falemos de Petro Vale Bancos.
A Petrobras, ela tem algum sinal de fundo? Pessoal, hoje nós temos uma novidade, né? Que é um candle que praticamente está fechando cravado na banda de Bollinger, por pouco não está dentro, forma com a anterior uma ave migratória meio escondida. Então assim, você tem um sinal. Comprar quando romper 24,84, aí a pessoa vai pensar, putz, tá meio esticada, vou esperar uma correção no intraday. Só que às vezes não corrige, então o que eu faria? Eu marcaria esse ponto aqui, que é o 24,30, e colocaria uma ordem start a 24,31, 24,32. Mesmo no intraday, eu acho que vale o risco, pelo preço que ela está. Minha estratégia, o que eu faria. No caso da Vale, ela não fez exatamente a ave migratória na sexta, hoje demonstra fraqueza ao papel. Eu acho assim, quando a Vale der um sinal, seja um martelo, um arame, ou um engolfo, alguma coisa do gênero, vai ser um sinal muito forte, aí vai valer a pena entrar, de repente, perto do fechamento. Mas ainda não temos. As ações ligadas a metais, em geral, não têm esses sinais. E aí nós temos Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, quando perdeu essa LTA, ela caiu no abismo, está vindo buscar a mínima marcada em maio, 44,54. Ela chegou a bater 44,73 hoje, e é isso. Médias cruzadas para baixo, apontando para baixo, topos e fundos descendentes. Tem tudo para virar, mas ainda não tem sinal, pelo menos usando o gráfico, né? E se a gente for observar essa figura de maneira simétrica mesmo, né? Foi justamente um oco que trouxe a ação aqui para a base, entendendo como uma simetria pura e simples. Então, parece difícil de acreditar, mas essas figuras, elas fazem efeito. No caso de Bradesco, um rompimento 33,37 traria algo novo que não ocorreu, somente no intraday, assim como nas últimas 4 sessões, contando com hoje, ela vindo numa base aqui, um suporte também marcado em maio. Eu não sei se toca, né, mas somente um fechamento acima de 33,37, algo novo, alguma coisa para passar alguma confiança, né? Uma coisa é quando você compra por assimetria, outra coisa é quando tem um sinal técnico. YouTube, por incrível que pareça, conserva os 34, né? É um sinal de força. Deixa eu ver se tinha um gap aqui, ó, 33,93, 34,01. Tinha um gap aqui, deixa eu ver se fechou. 33,91, esse gap foi fechado. Então, o fechamento do gap, de repente vencendo opções, pode trazer alguma coisa nova ao ativo. Tem gap acima dos preços, mas não tem um sinal mais forte, como eu comentei. E pessoal, falando de Via Varejo, né? Na Via Varejo, a minha interpretação dessa movimentação é que ela abre oportunidade para incremento de posição, tanto que eu comprei mais 10 mil ativos hoje. Né, eu tinha falado para vocês na sexta que eu faria e é isso. Agora eu estou de 120 para 130 mil ações. A minha ideia é ver o que ela me entrega no último pregão do ano. Então, ela sobe, ok, ela cai, eu acho que gera oportunidade, inclusive para quem ficou de fora da alta da ação e tudo. Então essa minha interpretação, ela fechou um gap, né? Aqui o gap é 6,69, ela veio a 6,60, fechou o gap e é isso, né? Vamos ver se ela dá algum sinal aí no curto prazo. E aí falando do dólar a seguir, o dólar, eu expliquei para vocês, né? Não tem, o pessoal que quer comprar dólares na Argentina não tem dólar, lá só tem comprador. Então, eu li uma reportagem bem coerente que fala que os players estão indo até comprar dólar na Colômbia, Brasil e África do Sul. Então, isso está gerando essa alta. Quem está comprado está de parabéns, quem está vendido está passando sufoco, né? Eu acho ainda que o dólar vai, em algum momento, buscar a média, mas tem que ter um sinal mais forte. O braço de ferro nos 4 mil pontos, aqui nos R$4, os comprados venceram e é isso, né? Existia aqui um triângulo, muitas vezes esses triângulos, o objetivo é na parte alta, que no caso é 4.060, e na minha visão, para ter qualquer movimento de correção,
esse seria um ponto que teria que ser violado. Então, o 4.060 é um ponto para quem está líquido entrar na venda, para quem está comprado estopar, por exemplo. É o que eu penso. Por exemplo, se eu tivesse comprado no dólar, meu ponto de stop estaria exatamente em 4.060. Bateu ali, eu sairia da posição. Essa aqui é a minha visão. Acho que ele tende a corrigir entre o momento que ele trabalha hoje e o pregão de amanhã. É a minha visão. E falando no mini índice, a gente tem um desafio aí, né? Não sei se dessa vez vai. A gente falou desafio dos 99, está nos 100 mil pontos agora. Né? Do desafio para a máxima de hoje deu quase 3 mil pontos, né? Do fundo para a máxima de hoje. E agora está no meio do caminho aqui, né? Na verdade, o desafio ele contempla uma busca pelo 104.790 aqui. E é isso, né? Temos um sinal que é um arame cross, mas não foi acionado. Hoje simplesmente o mercado trabalhou, se eu pegar o fundo de maio e o topo de julho, trabalhou entre as retrações de 61,8%, 50%, simples assim. E amanhã veremos o que acontece. Aquela teoria do dia depois de amanhã é o dia depois do vencimento de opções, né? E observando aqui o intraday, houve uma descida para fechar gap, mas o mercado, o mini contrato não segurou no gap e desabou. Eu acho que esse ponto aqui ele já fica em caráter secundário, não tem sentido ser marcado. Eu pensaria nesse outro aqui, que é um fundo anterior, em 100.305. Acima desse ponto pode ter um bom repique, talvez até a máxima de hoje. É uma hipótese, né? Se eu pegar os últimos dois candles de 30 minutos, parece que temos aqui um arame, candle fora da banda, candle dentro, que abre um espaço para um repique no... Talvez não no final do pregão de hoje, mas talvez amanhã. Alguma coisa nesse sentido, né? E aí nos 60 minutos, eu não vejo nenhuma figura, alguma coisa que seja relevante para citar. Seja de alta ou de baixa, a não ser um candle de equilíbrio depois de uma queda livre aqui. É isso que eu vejo. Mas eu acho mais provável que nós tenhamos, pelo menos amanhã, no início do pregão, baixa no dólar e alta para a bolsa. E a grande questão é, o mercado ele se anima aqui no início da sessão. Quando abre a bolsa americana 10h30 que entra a venda. Então, isso vai ter que mudar pelo menos por 2 sessões seguidas. Aí a gente pode afirmar, pô, temos algo novo, né? Então amanhã que a gente vai saber até que ponto o vencimento de opções influenciou nesse caminho na contramão que nós tivemos hoje. De repente o mercado se ajusta com uma alta mais forte do que o exterior, ou não, né? De repente a gente está com falta de fluxo mesmo. Se a gente for ver o fluxo dos estrangeiros está bem fraco, né? Então, na sexta eles trabalharam comprados, reduziram de 129,187 para 123,196 no mercado futuro, mas no à vista continuam vendidos. Na verdade, o Investimax não atualizou, vamos fazer a conta aqui. Então vamos lá fazer conta. Aí falta falar do BOVA11 e do Ibovespa também. Então, aqui está até o dia 14, vamos fazer até o dia 8 aqui. Esses dias adversos, né? Por exemplo, qual que é a lógica, né, do Brasil? Só o Brasil trabalhando na contramão hoje. É aquilo que eu falo, pessoal. Por mais óbvio que te pareça o movimento, não faça termo, não trabalhe alavancado no day trade, né? A gente fala porque tem experiência. Então, ó, 98 bi, 98, 938, 997 menos 107, 662, 735. Então estão vendidos em 8 bi, 723 milhões, 738 mil, ou seja, né, trabalharam vendidos em, vamos fazer a conta aqui, 8452, 890
vendidos em 270 milhões 848 mil no dia 15. Então, se você está alavancado, você está morto, seja no day trade ou ou no termo, né? E se você não está alavancado, porra, é claro que não é se você está vendido, está de parabéns. Só que é aquilo que eu falo, cuidado com a ganância. E se você tá comprado, paciência. Tem que manejar a posição, administrar. Pô, eu não tenho margem, de repente, para ajustar o dólar ou o índice. Vende uma das ações que estão mais distante da média, por exemplo, um pedacinho dela, um pedacinho de uma outra, vai administrando até que o mercado se ajusta e você consegue trabalhar com as posições. Pô, tava líquido, tem uma ação na minha carteira, caiu bem, eu não tô com posição completa. Vai lá e completa a posição. É assim, é bolsa, né? Então, no Ibovespa nós ainda temos o Arami marcado entre quinta e sexta-feira. Temos um ponto-chave sim, que é o 69.630 em caráter primário. Se tivesse mais um tempinho de pregão, eu acho que o mercado poderia fechar acima desse patamar. É uma opinião minha. Inclusive, eu acho que vai subir mais um pouquinho quando as ações saírem de leilão, né? Lembrando que quando dá 5 para 5 começa o leilão. Você vê que o último negócio de todas as ações é 16,54. Eu acho que o mercado vai fechar bem pertinho do 99.630 aqui quando as ações saírem do leilão. De certa forma, conservando tanto o Arami quanto esse ponto como sendo importante. E eu vejo assim, é mais uma coisa minha, né? Esse tipo de ponto aqui, eu acho que o mercado observa muito. Quando eu dava aula nos bancos, nas assets, nas corretoras na época da Expo Money, muitos robôs são programados com base em topos importantes e quem opera manualmente, os tesoureiros também olham. Então, para mim, assim, eu acho que vai fechar, sei lá, 99.400, 99.400 e pouco, bem pertinho de 99.630. Mas compra mesmo mais forte, eu acho que viria acima de 100.440, acima desse topo. É a minha leitura, é a minha visão. E eu acho que vai ocorrer em algum dia dessa semana. Mas é a minha opinião, eu posso estar certo, posso estar errado, enfim. E aí no caso do BOVA11, nós temos uma ave migratória, temos o 95,93 como ponto-chave. Acho que o mercado vai subir mais um pouquinho no leilão, vai fechar mais pertinho aqui do 95,93. E eu acho que a ave migratória ainda é válida, ou seja, o mercado subindo um pouquinho no leilão, ele deve fechar dentro da banda de Bollinger, do volume muito fraco também, enfim. Eu acho que esses são sinais dúbios, né? E no caso do índice, pessoal, eu acho que o ponto que libera realmente a compra seria a máxima de hoje rompida, 108,890. Seria um rompimento de máxima de hoje, máxima de quinta-feira, que é 102,080, né? Logo acima, e também retração de Fibo. Seria uma região bem nevrálgica aqui. Então, nós temos um sinalzinho, o mercado tentando reagir um pouco no final. E é isso aí. Essa aqui é a minha visão, e amanhã será o famoso dia depois da manhã. Por quê? Porque é realmente o dia pós-opções, onde o mercado vai trabalhar com mais maturidade e mais racionalidade. Então, quiser ter contato comigo de manhã, assine o cenário toptraders.com.br, clique em inscreva-se. Amanhã estaremos juntos no radar. Se eu perceber alguma coisa diferente durante o pregão, eu entro com o cenário em vídeo. Uma ótima semana, pessoal. Saúde e paz a todos. Quem está vendido, cuidado com a ganância. Quem está comprado, paciência. E eu vejo como oportunidade de incremento, ou de quem está de fora completar a posição em determinado ativo, ou mesmo quem está líquido, né? E quem já vinha com posições compradas, que não tem mais liquidez, acho que é o momento de exercer a paciência. Como diz o Warren Buffett, a bolsa nada mais é que a transferência de recursos dos impacientes para os pacientes. Saúde e paz a todos, uma ótima semana, valeu!